Esse é o programa Empresários em Destaque. Se você ainda não curtiu o nosso canal, clique no sininho para receber outros vídeos desse segmento. Luiz Rusinelli, 48 anos, empresário do ramo de contabilidade e imobiliário, pai de 3 filhas. Hoje a entrevista é com o empresário Luiz Rusinelli. Luiz, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Anderson, e estamos aí para passar nossas informações para todos e contribuir para que todos possam ter sucesso nesses ramos também. Com certeza, Luiz, você sabe que é sempre uma grande alegria e assim é uma grande satisfação, porque a gente já se conhece há muito tempo e essa Sim. é uma oportunidade que a gente tem de compartilhar tudo aquilo que a gente conversou muitas vezes, ou no meu escritório, ou no seu escritório, enfim, a gente sempre teve essa relação amistosa há muito tempo. E esse programa, Luiz, ele tem uma missão, que é compartilhar experiências no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios. Eu queria saber do Luiz. O Luiz tem uma vasta experiência nesse campo. Qual foi o maior aprendizado, Luiz, que você traz para a vida? Bom, primeiro, Anderson, você sabe, né, que ser empresário no país, no Brasil hoje, É um desafio. é um desafio, certo? Hoje nós temos, principalmente no ramo contábil, uma mudança de legislação constante, cada vez exigindo mais dos profissionais, como também mexendo muito com a parte tributária, e você sabe que toda vez que nós falamos que está de tributação, nós estamos falando em mexer no bolso da empresa, mexer no bolso do contribuinte, e isso é muito desafiador, entendeu? Então, hoje, ser empresário no Brasil é um desafio, tá? E com relação às experiências, aquilo que eu já vivi, cada dia é um aprendizado, cada dia é uma, como fala, é uma novidade, é um algo a mais. Então são desafios que te traz conhecimento, são desafios que muitas das vezes te deixa desanimado em relação a tudo, né? Porque você vê as mudanças, você vê tudo que é cobrado e muitas das vezes o retorno não vem de acordo com aquilo que nós esperamos, né? Então, ser empresário no Brasil é isso daí. Luiz, você falou uma coisa que a viver a experiência do desânimo e que isso não é exclusividade do Luiz. Aliás, eu ficaria muito feliz se fosse só você que tivesse essa experiência, né? O empresário vive muito isso na sua vida. Qual é o conselho do Luiz para superar esse sentimento? O conselho, não sei se seria bem o conselho, mas acho que seria o caminho, né? O caminho é você sempre buscar a perseverança, você buscar o aperfeiçoamento, você buscar cada vez melhor o conhecimento. Você sabe muito bem que todos os seus trabalhos de palestras e tudo mais, na medida do possível eu estou lá presente. Por quê? Não é porque eu quero estar lá, ô Anderson, eu estou aqui junto com você. Não, não é isso, certo? É claro que é um prazer estar com você, mas também você está sempre entendendo como que o mercado está, como que a legislação está, e você está sempre buscando o conhecimento para que você possa, naquele momento que você vê o desânimo, você vê assim que tudo aquilo que você está fazendo não está sendo aplicado de forma correta, mas que você tenha ferramentas para que você possa reverter isso e continuar a caminhada. E um dos detalhes principais é o quê? É você fazer o que você gosta. Então, por mais que você encontra um desafio dentro daquilo que você faz, você gostando do que faz, você supera ele. E eu, desde sempre, gostei muito de números, e contabilidade e imobiliária é um setor que eu amo muito. Então, é um setor que eu gosto de trabalhar. Então, É interessante isso, eu vejo no seu caso, Luiz. Inclusive, eu ia te perguntar isso. Você atua de forma similar em 2 mercados, o mercado da contabilidade e o mercado imobiliário. sim. Como é gerenciar esses 2 mercados? Bom, primeira coisa, né? Os dois eles estão bem envolvidos na parte administrativa, certo? O setor de contabilidade ele é um pouco mais complexo porque ele mexe diretamente com a legislação, e nós que trabalhamos no setor contábil, principalmente dentro de escritório de contabilidade, nós pegamos todas as situações possíveis, entendeu? Nós pegamos situações de empresas que muitas das vezes, por mais que você orienta, ela ainda não trabalha dentro das normas previstas.
tá? Então, isso é um setor, é uma situação desafiadora para a gente, tá? Mas que você, através da sua formação, através do seu conhecimento, você vai tratando isso aí de uma forma para que o empresário possa entender esse setor, essa situação. Já relacionada à imobiliária, a administração da imobiliária, ela é uma administração talvez um pouco mais tranquila, certo? O que nós temos hoje que pensar no setor imobiliário? Nós vemos hoje, muitas das vezes, através das mídias, certo? Porque hoje as redes sociais ela tem sido a bola da vez em todos os segmentos, principalmente no setor de vendas, tá? Só que ela também é o setor de vendas dos que se dizem espertos, você entendeu? No entanto, que você vê muito hoje golpe pela internet, Sim. certo? Aonde muitas das vezes a pessoa tenta vender um imóvel, vender um carro, coisa e outra, certo? Mas quando você vai cair na realidade, você caiu num golpe e você perdeu aquele valor de tentativa de investimento. Tá? E aí, na imobiliária, entra o quê? Nessa administração de imobiliária? Entra a conscientização, tanto do empresário da imobiliária quanto dos seus corretores, em que? Em passar uma transparência legal para o cliente, certo? E sempre uma orientação de um negócio seguro. Sim, sim. Hoje, você já está há quantos anos com a Euroconte, Luiz? Bom, a Euroconte Escritório Contábil, que foi o que iniciou, né? Eu comecei o trabalho como escritório contábil, eu iniciei ele em 95. Então, hoje, 2018, nós já estamos aí com 23 anos de mercado. Tá? Aí, em 2006, nasceu a Euroconte Imobiliária. Então, a Euroconte, nós estamos hoje há 12 anos no mercado. Então, já estamos aí com um pouco de conhecimento, já tanto num setor quanto no outro. Já andou bastante nesse sentido, né? Já tivemos muita experiência nesse sentido aí. Luiz, você com tantos anos de experiência, é muito provável que você também já tenha errado no ramo do empreendedorismo. E aí eu queria saber, como é que se supera um erro, Luiz? Bom, primeira coisa, o erro é humano, certo? Mas nós não podemos, dentro do empreendedorismo, ter essa convicção que o erro é humano. Tá? Nós temos que estar ali certo e pronto para sempre acertar, porque o cliente ele não aceita o erro. Tá? Quando ocorre o erro, eu acho que o mais louvável, seja tanto no setor empreendedorismo quanto no setor pessoal também, é o reconhecimento. Certo? Então, era para mim ter feito assim, não deu certo, então vamos retomar, vamos assumir a responsabilidade e vamos refazer para que tudo dê certo. Então, isso Ou que é o seja, principal. Quando erra, é reconhecer que errou e começar de novo. Sim, porque se você tentar em qualquer situação, encobrir o seu erro com um outro erro, certo? Ou seja, eu tentar passar por cima daquele erro para que passa por despercebido, a chance de que ele lá na frente venha a ser pior é grande. Então, quer dizer, se eu chego a você e falo, olha, Anderson, olha, eu era para ter feito isso com você, mas ocorreu um fator e esse fator, por isso e isso, acabou não acontecendo, certo? Mas eu assumo a responsabilidade e vou recomeçar isso. Vai ser muito mais legal, você pode até no momento ficar chocado com aquilo ali, ou talvez até descrente, certo, com a situação, mas quando você vê o resultado lá na frente, você vai falar, não, legal, consertou, fez as coisas da forma que deveria ter sido feita. Agora, se eu tentar, dentro deste erro, fazer qualquer situação para encobrir o meu erro, certo? Quando você descobre ele lá na frente, E vai descobrir, né? que vai descobrir com certeza, o que vai acontecer? A tua decepção ela se torna maior e muitas das vezes isso pode romper um relacionamento profissional. Sim, ou seja, o que você está dizendo, eu acho que é isso, né? É aquela velha história, né? Mantenha o jogo limpo desde o início do jogo e não mude as regras do jogo no meio do jogo. É isso, Luiz? Corretamente, é isso mesmo. Perfeito.
Luiz, eu vejo assim, ó, a gente já tem um relacionamento já amistoso de muitos anos e eu percebo o seguinte, inclusive você foi até já patrocinador de projetos que fiz na linha social, eu diria, né? Você foi um grande patrocinador aí do projeto Missão Moçambique, que eu comandei aí, que foi um grande sucesso e que andou pelo estado de São Paulo todo e que tem esse viés mais social, dessa reflexão social no sentido de cuidar do outro. Essa é uma característica da Euroconte, de pensar na coletividade? Sim. E por que, Luiz? Isso sempre foi um pensamento da Euroconte. O porquê? Porque é o seguinte, eu posso investir em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Mas se eu não investir naquilo que é o principal dentro da empresa, que é o material humano, que é as pessoas, e eu não tiver um compromisso sério com o meu cliente, o meu empreendimento não tem sequência, não vai à frente. Entendeu? Então, primeiro, certo? Eu penso o seguinte, se fosse eu do outro lado, gostaria que a Euroconte pensasse em mim. Você pensando agora sobre a perspectiva do cliente. Do cliente. Então, eu como cliente, gostaria que a Euroconte pensasse em mim. Então, por que que eu, Euroconte, não vou ter essa tratativa com o meu cliente? Entendeu? Então, a preocupação da Euroconte com relação aos clientes, ela é constante, certo? No entanto, que dentro do setor imobiliário, tá? É comum, muitas das vezes, as imobiliárias venderem imóveis, tá? E simplesmente se preocupar com a comissão, tá? Okay. Chego lá, você interessa no imóvel, apresento o imóvel, você gosta, fechamos os valores, tá tudo ok, eu vou lá, faço um contrato de compra e venda, definiu minha comissão, ok, beleza, tchau. A Euroconte já tem um tratamento diferenciado nesse sentido. Nós não pensamos dessa forma. Primeira coisa, é claro que a Euroconte precisa da comissão, a Euroconte precisa do financeiro para a sobrevivência, mas ela precisa também garantir ao cliente, tanto o comprador quanto o vendedor, de um bom negócio. Por isso que na Euroconte você não compra imóvel nenhum sem ter as certidões negativas em mãos. Ou seja, o comprador vai ter a garantia na Euroconte que todas as certidões negativas estarão na mesa antes da assinatura do contrato, é isso? Exatamente. Tá? Isso significa o quê? Que muitas das vezes o cliente ele tem que pedir para o corretor, olha, eu gostaria que me apresentasse as certidões negativas relativas ao imóvel e proprietários. Certo? Eu acho assim, legal você fazer esse parênteses, e proprietários, até para o nosso internauta e também o ouvinte, porque essa entrevista depois vai ser reproduzida na Rádio Brasil, também porque o proprietário além do imóvel, Luiz, eu gostaria até que você explicasse isso. Sim, bom, então só concluindo o trabalho da Euroconte, tá? Então na Euroconte você não precisa chegar lá e falar assim, é o seguinte, eu vou fechar um negócio e eu quero as certidões negativas. Por quê? Porque no contrato da Euroconte já consta, certo, a obrigatoriedade da apresentação da apresentação das certidões, certo? Por que do imóvel e do proprietário? Veja bem, quando nós vamos comprar um imóvel, tá? Este imóvel ele pode ter pendências financeiras, tá? E essa pendência ela pode prejudicar ao comprador, tá? Eu posso ter uma penhora, eu posso ter uma dívida desse imóvel de IPTU, água, energia. E é claro, como a dívida é em cima do imóvel, quando eu compro esse imóvel, se eu não tomar os cuidados cabíveis, eu vou adquirir essa dívida junto. Porque depois que o vendedor passou o imóvel para o seu nome, você pode até receber esses valores? Pode, mas é uma ação judicial, muitas das vezes, é dor de cabeça. Então, quero dizer, de que forma que você tem a segurança de que você não vai ter dor de cabeça no futuro? É você ter a certidão na mão. Por que dos proprietários? Tá? Quando digo dos proprietários, eu estou dizendo o seguinte, se nós tivermos uma cadeia de proprietários, herdeiros e tudo mais, nós temos que tirar de todos, não de um só. Tá? Dos proprietários, por quê? Porque o proprietário ele pode ter uma ação vinculada a ele, seja uma ação trabalhista, uma ação civil, qualquer outro tipo de ação, que, certo, o imóvel pode ser a garantia daquela ação. Sim. Certo? Então, quer dizer,
Eu fui lá no cartório, puxei a matrícula do imóvel, certidão de ônus, está tudo ok, tudo bonitinho. Mas no fórum, tramita um processo, certo? Em nome do proprietário, certo? E nesse processo, o imóvel está como garantia. Isso não vai constar no cartório. E aí o que acontece? Tendo o imóvel como garantia, ele é impeditivo de ser vendido. E se ele for vendido, se ele for comercializado, o juiz pode determinar amanhã depois, por garantia da parte, certo, que entrou com o processo, ele pode pedir o cancelamento de escritura para que volte o imóvel ao anterior proprietário e faça com que aquele processo tenha garantia Que a ação seja cumprida. que a ação seja cumprida, exatamente isso daí. Então, por isso que nós falamos, não é somente as certidões do imóvel, mas sim também as dos proprietários. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós iremos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência. Uma história de sucesso não se conta da noite para o dia. É preciso trabalho, dedicação, estratégia e espírito de equipe. Há 10 anos no mercado, a Aplipac é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para identificação de embalagens. Traz em seu DNA a missão de produzir produtos de qualidade, respeitando seus valores e de seus clientes, promovendo sempre o desenvolvimento socioeconômico. Seus produtos e serviços consolidam parcerias globais com flexibilidade, produtividade, segurança, know-how e referência internacional, atendendo aos mais diferentes mercados. Aplipac, tecnologia de identificação em embalagens. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque e o entrevistado de hoje é Luiz Rusinelli, empresário do ramo de contabilidade e também do ramo imobiliário. Luiz Rusinelli, eu gostaria de saber como o Luiz conceitua o próprio Luiz. Bom, é difícil de falar de si próprio, né? Tá? Mas eu digo que eu sou, certo, uma pessoa muitas das vezes retraída, tá? Então, que nem muitas das vezes a gente conversou muito e muitos assuntos, coisas e outras, tá? Quando eu tenho um relacionamento com a pessoa, então eu tenho essa soltura mais. Agora, quando eu chego num local onde eu não tenho muito conhecimento, eu sou uma pessoa meio retraída. Mas sempre com o cuidado, tá, de passar aquilo, certo, que deve ser passado. Certo? Não passar nem a mais do que sou e nem querendo também ficar aos cantos. Mas eu sou uma pessoa um pouco retraída, sim. Luiz, como todo ser humano, imagino que você também tenha medos. Sim. Você consegue elencar alguns, Luiz? É complicado. Falar sobre isso é complicado, mas o medo que eu tenho muitas das vezes, certo, é por ter uma família maravilhosa e muitas das vezes não poder corresponder com tudo aquilo que ela espera de mim. Então, isso é um dos pontos que eu muitas das se cobra muito. Que eu me cobro muito e muitas das vezes eu fico pensativo. Eu estou fazendo aquilo que as minhas filhas gostariam que eu estivesse fazendo? Eu estou sendo o pai que elas gostariam que eu fosse? Certo? Eu estou corrigindo elas da forma que é necessário corrigi-las? Então, isso é um dos pontos que eu sempre me cobro. Luiz, você está passando pela vida. Você tem a ciência, como eu também tenho, que um dia nós vamos deixar isso aqui. Qual é o legado que o Luiz quer deixar para a humanidade? Olha, o legado, como eu disse antes, no início da entrevista, de que nós temos que pensar em ser humano, tá? Diferente de ser empreendedor ou não. Tá? O legado que eu gostaria de deixar é o seguinte, de que aqui nós somos ninguém e nem melhor do que ninguém. Tá? E que tudo aquilo que nós fazemos é para nós e para todos. Ou seja, ser uma pessoa que possa pensar no próximo e que as pessoas possam tomar isso como também um legado. Certo?
certo? Pensar no outro. Aquilo que eu não quero para mim, que eu não faça para o outro. Interessante. Queria falar um pouquinho agora, Luiz, sobre referências. No mundo dos negócios, ou não também, fique muito à vontade nesse sentido, eu gostaria que você citasse aí pelo menos um nome de uma referência que você olha e essa pessoa te inspira a fazer algo, a ser melhor. Olha, talvez você fale assim, família. Mas eu vou citar um nome da família, Da sua família. da minha família, certo? Que para mim é a referência principal. E hoje eu digo que eu sou quem sou por isso. Meu pai. Certo? Eu tenho muito orgulho do meu pai. Um lavrador simples, humilde, tá? Que lutou pela vida, que trabalhou e até hoje, certo? Muitas das vezes ainda cuida da casa e coisa e outra. Luta pela vida ainda, graças a Deus. Mas uma pessoa que sempre passou que nós temos que ter uma honestidade, que nós temos que ter uma educação, que nós temos que ser uma pessoa referência na vida. Então hoje eu me espelho muito nele, entendeu? É um senhor que quem conhece vai te comprovar, um senhor fantástico. Simples e humilde. Mas deixou tudo que você sabe. O homem que o Luiz é hoje, você deve muito a ele. Sim, porque não adianta, muitas das vezes, é que eu falo para você, não adianta meu pai deixar dinheiro, deixar isso, deixar aquilo, e não deixar o principal, que é a educação, o respeito, certo? O saber tratar o outro, entendeu? Então meu pai fez muito isso, tá? Eu nunca tive, meu pai nunca deixou nada financeiro para mim, certo? É claro, fez muito por mim, é claro, mas assim, falar, olha, ele deu um carro, deu um terreno, não, certo? Meu pai não fez nada disso, mas fez o principal. Colocou no meu conceito, o conceito de ser humano. Nossa, isso é profundo, Luiz. Deixou no meu... Repete isso para mim, por favor. Deixou em mim o conceito de um ser humano. Um ser humano. Exatamente. Ou seja, um ser que, além de pensar na própria vida, transborda isso para os seus. Exatamente. E eu tenho orgulho hoje de falar para você, minha mãe já se foi há uns 3 anos, né? Entendeu? Meu pai ainda está junto com a gente, graças a Deus. Mas eu tenho orgulho de dizer uma coisa. Eu não lembro um dia sequer de ter erguido a voz para meu pai e para minha mãe. E não lembro um dia sequer em ter ficado sem conversar com meu pai ou minha mãe por questão de não querer conversar. Sim. Talvez você fique 1 dia, 2, 3 dias sem conversar por questão do trabalho, da distância e tudo mais. Mas não por outros fatores. Que nem eu vejo hoje, filhos que respondem para pai, filhos que ficam sem conversar com os pais. Eu, graças a Deus, isso eu carrego de cabeça erguida e com muita felicidade. Isso eu não tenho. Que bonito, Luiz. Aliás, por isso eu te parabenizo. Obrigado. Luiz, eu queria falar um pouquinho sobre futuro. O que o Luiz pensa sobre ele? Olha, o futuro, certo? Eu penso em permanecer sendo quem eu sou. Certo? Não penso em, olha, eu quero ter dinheiro, quero ter isso, quero ter aquilo. Eu quero principalmente ter a honestidade, certo? A humildade e ter os amigos. Porque não adianta você ter dinheiro, você ter tudo que você tenha e você não ter o principal, que é esses fatores, que é essas coisas. O amigo, a honestidade, é você chegar em um local e você ser respeitado e a pessoa olhar para você e falar, não, eu não tenho o que falar dessa pessoa. É claro que, como se diz, né, no mundo dos negócios, no relacionamento do ser humano, nem todos se agradam com você. Mas você tem que buscar sempre a não provocar que as pessoas cultivem algo contrário a você. Então é isso que eu penso para o futuro. Interessante. Luiz Rusinelli, nós estamos encaminhando aqui, já estamos nos encaminhando, né, para o final da nossa entrevista, que aliás eu já agradeço, riquíssima, não somente a mim, mas também aquelas pessoas que terão acesso a esse conteúdo, ou pela internet, ou também pela Rádio Brasil AM. Nós iremos reproduzir esse material numa das edições de um domingo pela manhã, que esse programa é reproduzido também na Rádio Brasil, todos os domingos a partir das 9h30 da manhã.
Eu queria que você fizesse aqui as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao amigo Anderson. De anos, né? De anos, que sempre esteve junto com a gente, entendeu? Os momentos que eu precisei de patrocínio, foi a ele que recorri e com certeza tive os resultados esperados. Tive também a compreensão sua no momento em que eu tive que assegurar algumas situações, Sim. então isso é muito bacana. E principalmente a meu pai, porque se eu sou quem eu sou, a ele que eu devo tudo isso. Maravilha. Luiz, mais uma vez, obrigado pela presença, saúde, paz, e eu espero revê-lo aqui numa outra oportunidade, Luiz. Eu que agradeço e estaremos aí sempre juntos para um auxiliar o outro. O que depender de mim, estamos lá. Maravilha. Você acabou de assistir mais um programa Empresários em Destaque. Eu aguardo você numa próxima oportunidade com uma outra entrevista nesse segmento. Um forte abraço e até mais.